Primeiro vem a adoração, o proscúnio. Primeiro você adora a Deus. Primeiro você é cheio de Deus. Primeiro você tem um encontro com Deus, para depois você servir a Deus, e não ao contrário. Concorda comigo? O que adianta você servir a Deus se você não conhece a Deus, se você não teve uma revelação de Deus? Em 2 Coríntios 3,18 fala exatamente isso. Né? Quando você está ali, né, diante a Deus, você começa a refletir a glória de Deus. Né? E quando você reflete a glória de Deus, está 2 Coríntios 3,18, depois no capítulo 4, versículo 1, fala assim: e tendo vocês esse ministério. Então, o nosso ministério, na verdade, é buscar essa presença de Deus que te transforma diariamente. E por ela te transformar, você vai querer o quê? Latrear, se é que existe isso. Né? Você vai querer servir a Deus. Né? Então, tudo que você faz, como diz lá na palavra de Deus, tudo que você faz é para a glória de Deus. Isso é tudo. Né? Tudo mesmo. Então, você está lá no seu trabalho, você está para a glória de Deus. Você está, né, seja o que for dentro da sua casa, é tudo para a glória de Deus. E às vezes a gente confunde um pouco isso. Muitas pessoas falam assim: nossa, eu queria tanto servir a Deus o tempo inteiro. Fala, mas você não está, não? Né? As pessoas às vezes acham que vir para a igreja trabalhar 24 horas, né, trabalhar na igreja, é aí que você vai servir a Deus. Isso é um grande engano. Todos nós somos missionários. Levanta sua mão, fala: eu sou um missionário. Quem não é missionário é quem não tem Jesus no coração. Então, ele se torna o quê? Um campo missionário. Mas todos somos missionários. Aonde você estiver, você é um campo missionário. Porque se Deus tirar todo mundo do trabalho, né, para simplesmente ficar na igreja, você não vai atingir aonde que Ele quer que você atinja. Existe um propósito de Deus sobre cada vida, sobre cada profissão, sobre aquilo que Ele te colocou. Para algumas pessoas, Deus fala assim: não, eu quero você para você ir para algum lugar, para você fazer isso ou ser aquilo. Mas, às vezes, Deus te transfere de lugar na sua profissão para você ser um missionário naquele lugar. E não, Ele está te transferindo do trabalho. Entende? Então, esse sentido de adoração precisa estar bem claro na nossa cabeça. Nós todos fomos chamados para ser adoradores. Nós todos fomos chamados para ter o proscúnio diante de Deus. A proscúnio é exatamente reverenciar, beijar, né, dar glória e honra a Deus. Né? Para quê? Para você trabalhar, o serviço. Né? Essa latreia era usada muito, no sentido quase que de um servo, quase que de um escravo, que ele fazia tudo que o seu Senhor mandava. E nós temos um Senhor que nós amamos. Nós não somos escravos, nós somos filhos, mas nós desejamos fazer tudo o que Ele quer. E o que isso tem a ver com a grande comissão? Se Deus quer que você obedeça, e Ele fala: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles ao quê? Quem lembra? Obedecer. A obedecer, quer dizer, se Jesus fala que vocês têm que obedecer, uma coisa que a gente tem que obedecer ao nosso Senhor, ao nosso bom pastor, é ide. É o ide dele. A gente não pode simplesmente ficar no proscúnio. Ele quer que você latreia também. Ele quer que você trabalhe no ide, que você vá para ele. Então, isso é muito interessante. E aí, isso é uma linguagem, mas agora eu vou falar a linguagem musical. Ok? Que eu queria falar um pouquinho sobre ela, e eu queria mostrar para vocês como que Deus é um Deus musical. Vocês podem abrir a Bíblia comigo, num dos livros mais antigos da Bíblia, livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 38. Jó 38. Peraí, deixa eu procurar aqui. Dez 38 ou 2, 38? 38, 4.
Deus está falando com Jó sobre a terra, quando ele fundou a terra. E aí ele diz o seguinte: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba, e quem estendeu a linha de medir, e seus fundamentos sobre os quais foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Saiu. Vocês já pensaram que Deus fundou a terra debaixo de música? Alguém já tinha visto isso aqui? Tinha música nos ares. E Deus lançando os fundamentos da terra e a música soando. Em 2016, eu estava até vendo sobre o Fantástico falando, quando os cientistas da NASA descobriram que as estrelas realmente fazem um som diferente. E, por causa disso, até um pastor, correu muito no WhatsApp até, ele começou a gravar o som das estrelas, das baleias, e aí ele formou uma orquestra maravilhosa. E a Bíblia fala isso: todo ser que respire, louve ao Senhor, a terra se regozija em adoração. Então é muito interessante quando você vê a música falando o tempo inteiro. E, biblicamente falando, a música ela é desde o livro de Gênesis, quando Jubal, criou lá a flauta, é a primeira vez que se fala em música, e depois começou a falar sobre os cânticos. Em Êxodo fala demais sobre os cânticos, quando eles saíram do deserto, Miriam cantou depois de cruzar o mar. Foi tantas histórias, no meio do deserto, eles cantaram e um poço brotou água. Então é lindo o que a música faz. E o povo de Israel é um povo extremamente barulhento. Se você pegar alguns textos da Bíblia, você pega textos que você fala assim: se fosse hoje, muitos aqui estariam escandalizados, porque conta lá em Neemias, que quando eles reinauguraram lá os muros, o povo cantava tão alto e gritava tão alto que eles ouviam de longe. A palavra fala isso, Você imagina os vizinhos aqui reclamando, Eles ouviam de longe. O povo rejubilava o tempo inteiro. Vocês lembram da história de Davi, quando ele voltava com a arca para Jerusalém? Ele começou a dançar, tirou aquela capa de rei dele e começou a dançar, e o povo gritando e dançando, a ponto de escandalizar Mical. E isso acontece nos nossos dias até hoje. Às vezes a gente começa a adorar de uma forma diferente, cantar de uma forma diferente, e começa, às vezes, de uma certa forma, escandalizar as pessoas. Mas foi vindo a história, vou contar rapidamente a história da música hebraica, foi vindo a história e chegou a história na época de Sião, que foi a época que Davi restabeleceu, porque Deus mandou, a palavra dele fala assim: Deus mandou, não foi Davi, Deus mandou através dos seus profetas, está lá na palavra de Deus, que ele estabelecesse tempos de adoração. E aí ele criou o tabernáculo, ele trouxe a arca de volta, o tabernáculo nos montes de Sião. E esse tabernáculo de Davi, que é tão conhecido, ele tinha adoração 24 horas, adoração, cânticos espontâneos. A maioria do livro de Salmos foi composto dentro desse tabernáculo, que era no alto do Monte Sião. Isso é tão interessante que o Monte Sião se tornou um lugar assim, que Deus ama. Até hoje Deus fala sobre isso, porque ele fala em Apocalipse, ele fala demais. Ele fala da importância de Sião então, o tempo inteiro. No Salmo messiânico ele fala isso, Salmo 2. Salmo 110, ele fala do rei em Sião. Salmo 9:11, fala sobre aquele que habita em Sião, o Salvador em Israel, aquele que escolheu Sião, o lugar que ele mais amou, o lugar que ele restaurou pessoas. Então ele vai falando a Bíblia inteira sobre Sião. Por quê? Lá existia esse tabernáculo, que no livro de Amós 9:11, Deus fala que ele restauraria o tabernáculo caído de Davi. E isso nos leva a pensar, por que Deus queria restaurar esse tabernáculo? Você imagina que era esse lugar mesmo onde havia música, 24 horas. Eles se revezavam de 1 em 1 hora adorando a Deus e exaltando. E tinha lá um escriba,
que ficava anotando as canções novas o tempo inteiro. Eram cânticos espontâneos, a maioria dos salmos. Então, se você reparar os salmos, a maioria de lá, com exceção do Salmo, algumas exceções, Salmo 90, 91, que é de Moisés, mas a maioria são salmos que eles cantavam lá, diante de guerras, na forma que eles vinham. Né? Você imagina ele entrando e adorando a Deus, com o salmo que Moisés compôs, Salmo 91, se escondendo debaixo da arca e falando, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode imaginar o que acontecia lá dentro daquele lugar? E era um lugar extremamente profético. Por quê? Né? O tabernáculo de Davi era um lugar diferente do tabernáculo de Moisés, não tinha véu. E isso é uma revolução para aquela época. Não existia véu. Eles já estavam diante da arca, diferente do tabernáculo de Moisés, que um sacerdote entrava uma vez por ano. Todos os sacerdotes ali, os levitas, estavam o tempo inteiro adorando a Deus. E é algo que Deus apaixonou com aquilo. Se você pegar o livro de Apocalipse 14:1, né, o João fala que viu Jesus monte na Sião espiritual, com os 144 mil que tinham o nome dele, e lá eles adoravam com um cântico novo que ninguém conhecia. Depois vocês pegam para ler, Apocalipse 14:1. Então existe essa Sião espiritual também, que é a projeção aqui na terra, né? Da Sião que existe aqui na terra. Assim como existe a Jerusalém espiritual, que se projetou aqui na terra, assim como o tabernáculo de Moisés, Deus mostrou, e Hebreus fala que ele é uma sombra aqui na terra, assim como existe o seu tabernáculo desenhado, o seu propósito, que nós temos que ir no monte de Deus buscar para a gente projetar aqui na terra. Aquilo que Deus tem para cada um de vocês, a gente precisa de projetar aqui na terra. Está lá no livro de Jó, para quem... Né, é tão interessante quando você pega Jó 1, né, que fala assim, deixa eu pegar aqui para ler, só para não fugir muito. Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. E aí nós chegamos em Jó 8, Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. São praticamente as mesmas palavras. Exatamente quem fala dele na terra é a mesma coisa que se fala no céu. É isso que nós desejamos, não é? O propósito que Deus tem para você se projete nessa terra. Mas para isso você tem que ir proscrúnio e latreia, adorar e servi-lo em todo o tempo. Então vem essa história, né, da música ali em Davi, né, que foi uma coisa maravilhosa que Deus fala o tempo inteiro, que Ele amou todo esse processo, né, e o livro de Amós fala isso, no livro de Atos fala também sobre essa restauração do tabernáculo de Davi. E aí tem o versículo seguinte: para que se conquiste o restante das nações, o restante de Edom. Deus quer restaurar esse tabernáculo caído de Davi, para que se conquiste o restante das nações. Mas aonde que o tabernáculo foi caindo? Acontecia demais. A música sempre foi um influenciador da nação de Israel. Então acontecia o tempo inteiro, né? Veio Davi, aí veio Salomão, construiu o templo de Salomão, e ele estabeleceu as mesmas coisas que seu pai estabeleceu. Ele foi estabelecendo mais ou menos as mesmas coisas. Depois teve uma queda, e com isso a música ia sumindo. E aí chegou depois Josafá, que depois trouxe novamente a música. Né? Deus falou com ele assim: ó, diante dessa guerra com os moabitas, né, eu vou te dar a vitória. O que o Josafá fez? Colocou o povo adorando na frente. E Deus fala exatamente isso em 2 Crônicas 20:22. Quando eles começaram a cantar, o Senhor deu vitória para eles. E aí era cantar. Era cantar mesmo. Eles adoravam a Deus, dizendo: dou graças a Deus sobre todas as coisas. Eles começaram a adorar a Deus. E aí eles ganharam a guerra.
E depois houve mais ou menos mais um declínio de novo e a música sumia novamente. Eles tiravam a música. Depois houve a restauração de novo da música com o rei Ezequias. E depois subia de novo, sumia de novo, havia um declínio das canções. Em 2 Crônicas 35, o rei Josias de novo trouxe a restauração das músicas. Em todos esses reinos, conta exatamente isso. Havia um declínio das canções, aí voltava um tempo de restauração, um tempo de nova aliança com Deus, a música voltava toda. Por quê? Deus restaurava a alegria dentro deles, restaurava coisas grandes dentro deles. E isso acontecia também... por exemplo, quando houve lá, Nabucodonosor pegou todo o povo, né, e levou para o cativeiro, o que aconteceu no Salmo 37? Fala o seguinte, eles penduraram as suas harpas, porque eles não conseguiam cantar mais. Como que a gente vai cantar dentro de um lugar como Babilônia? Então, isso acontecia. Né? Em todas essas eras de declínio na alma, de perda espiritual, a música também começou a cair. E isso não é só na história do povo de Israel, né? Mas, assim, seguindo um pouquinho mais, veio Atos 2, né, com aquela revolução do Espírito Santo, e aí veio completamente um mover de músicas novas. E esse texto eu gostaria que vocês abrissem, que está lá em Efésios 5, que vale a pena a gente ler. No livro de Efésios, eu acho que vocês sabem bem o que está escrito aqui, mas é bom a gente ler. Efésios 5, 18. E diz o seguinte: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito. Quer dizer, quando você se enche do Espírito, você começa a falar, falando com vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Não se embriaga com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quer dizer, a gente pode imaginar, quando Paulo estava falando aqui, ele estava falando nas reuniões, pequenas reuniões que aconteciam em casas, ou nas reuniões que aconteciam nos templos. Mas você já pensou isso, que quando você está cheio do Espírito, o que acontece é que você deseja se soltar na presença de Deus. E isso é uma falha que eu vejo ainda, né, que a gente deseja mais de Deus o tempo inteiro. Eu estava até falando isso com o pastor ontem. Todos nós desejamos algo novo. Mas você já pensou que o que Paulo está recomendando para cada um de nós é que vocês comecem a se soltar e deixar que cânticos espirituais venham na sua boca na hora que você estiver adorando a Deus? Você já pensaram nisso? Pergunta a pessoa que está do seu lado assim: você já fez um cântico espiritual para Deus assim? É Deus que está recomendando. E o que é o cântico espiritual? O cântico espiritual é aquilo que vem do Espírito. O Espírito deseja adorar a Deus. É algo espontâneo que sai de você. Naquele tempo de contemplação proscúneo de Deus, aquele tempo que você se lança para Deus, e aqui você vai falar assim: mas isso é no seu quarto. Não, aqui está falando entre vós. Então é em reunião. É um tempo espontâneo que Deus quer que isso flua em nós, que isso aconteça em nós. E muitas vezes a gente se prende a um tradicionalismo, achando que, não, isso aí, né? Naquela época, você pode imaginar isso entrando numa reunião dessa? Imagina, vocês entrando na reunião do apóstolo Paulo, né? Essas reuniões de todos lá que tinha nos PGs deles lá, né? E está lá aquele mover, o povo falando, né, em línguas, está lá o povo adorando, e que vem um cântico espiritual, e o povo lá começa a cantar e adorar a Deus, né? E o povo ergue as mãos. Isso era uma reunião livre no Espírito, completamente livre, porque não dá para encaixotar o Espírito.
Não dá para encaixotar o Espírito quando você está cheio dele. Ele quer explodir em você. Então, na verdade, o que a gente tem que buscar é essa explosão em Deus. É esse fogo em Deus que às vezes vai se apagando porque a gente resolve encaixotá-lo, a gente resolve aprender ele dentro de uma religião, dentro de processos. E Deus, na verdade, quer que você fale assim: Deus, fique livre em mim. O que o Senhor quer? Muitas vezes a gente pensa na pessoa que está do lado. Nossa, eu vou cantar baixo aqui porque minha voz está ruim demais. Deus, na verdade, não precisa das nossas vozes. Tem voz de anjo maravilhosa, mas Ele deseja, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Entende? Mas o que Deus quer é a liberdade no Espírito. Ele não quer que você prenda o Espírito Santo. Ele quer exatamente isso. Falem entre vocês com cânticos espirituais. Deixa brotar o fogo em você e deixa surgir isso entre vocês. Deixa o novo meu. Se você deixar o novo meu, é como se Deus falasse assim: se você deixar o novo meu surgir, vai aparecer novidade no meio de vocês. Porque eu quero botar na boca de vocês um cântico novo. A Bíblia fala em cântico novo o tempo inteiro. A gente encontra muitas pessoas, a minha igreja tem, eu também amo os hinos, amo hino, cantor cristão, eu gosto muito. Mas tem pessoas que às vezes ficam revoltadas, entendeu? Nossa, mas você só canta música nova, não sei o quê. Gente, a gente ama hino também, eu gosto. Mas Deus é um Deus de novidade, de cântico novo o tempo inteiro. Ele fala: vou botar na sua boca um cântico novo. Eu vou falar algo novo com você. E Deus pode usar cada um de vocês com um cântico novo. É isso que Ele está falando. Ele não está falando somente com os levitas, Ele está falando: fale entre vocês. Entre cada um de vocês, com hinos, salmos e cânticos espirituais. No livro de Colossenses também fala um pouco sobre isso. Vamos procurar aí, que eu quero não vou passear tanto na Bíblia, mas já passeando. Colossenses 3, 16, deixa eu ver se é isso. Não, 16, 15. Fala exatamente isso. 15. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine-se, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como que a gente deixa brotar esse cântico dentro de nós? Se não é através da busca de Deus e de deixar Deus fazer através de você. E isso foi toda a história, inclusive a história atual. Entrou uma época da Idade Média, foram 1000 anos, que eles chamam os anos das trevas. Eles chamam o ano da Babilônia espiritual, né? Onde a música foi cortada das igrejas, né? Existia aquele canto gregoriano, aquela coisa, mas tiraram todos os instrumentos, tiraram tudo. A música secular disparou e a música na igreja acabou. Foi mais ou menos isso. E foi aquela época de opressão, né? Até que veio Martim Lutero, né? Restaurou tudo, a reforma protestante. E uma das coisas que ele restaurou, quem sabe? Fala aí, quem sabe o que ele restaurou? A música. Castelo Forte. Ele era músico, exatamente. Acho que não é à toa que Deus escolheu ele, não. E ele veio com toda a mudança. E geralmente todas as reformas que mostra na Bíblia alguma coisa acontecendo, ou as reformas atuais, né, que acontecem, geralmente vem com um mover musical também. Isso é muito interessante, porque eu acho que não tem outra forma, que Deus escolhe isso o tempo inteiro, e Deus fala isso em Apocalipse. Apocalipse 5, Deus fala isso, né, que os anjos, né, os 24 anciãos, se prostram diante dele com harpas e incenso, que quer dizer a oração dos santos. Mas a harpa está lá para quê? Logo depois fala, e eles cantavam um novo cântico,
né, que dizia, glória ao Cordeiro de Deus e tudo. Então, assim, é maravilhoso que sempre na Bíblia cita a música mesmo. Musicalmente falando, na Bíblia tem alguns exemplos. Por exemplo, quando o próprio Davi ia lá tocar para que o demônio, lá, o espírito maligno que Deus enviava em Saul, ele saísse. Era isso que acontecia. 2 Reis 3 também conta a história quando Eliseu pediu um arpista para que o ambiente espiritual mudasse e ele recebesse uma palavra profética. E uma palavra maravilhosa, um texto maravilhoso das covas que Deus mandou fazer para que enchesse água. Então, existe uma história musical que a gente não pode temer essa história. Pelo contrário, a gente pode, né, falar, Deus, o que o Senhor quer de nós? Deixa-se soltar em nós uma adoração dentro de mim que sou adorador, cada um de vocês. Cada um de nós somos levitas da casa de Deus. O levita é todo aquele que trabalha no tabernáculo de Deus, na casa de Deus. Todo aquele que serve, não é só aquele que canta. Então, cada um de nós é um adorador e Deus quer restaurar essa adoração. John Piper fala uma coisa que é até doida de dizer. Ele fala uma coisa muito estranha. Ele fala assim, olha, precisa de missões porque falta adoração. Ele fala isso. Eu falei, que coisa doida é essa que o John Piper está falando? Mas ele fala exatamente, ele falou assim, olha, quando a adoração vem em você para valer e começa a explodir, né, você automaticamente começa a contaminar todo mundo. Você quer chamar todo mundo para adorar a Deus. Então, as missões que ele fala é isso, ó, você vai chamar todo mundo para adorar a Deus. Você vai mostrar aos povos a glória de Deus. Louve-te os povos e todos os povos louvem ao Senhor. Mostrem a glória do Senhor para todos os povos. E ele cita vários textos sobre isso, falando assim, né, a adoração a Deus, quando você tem um coração de adorador, né, quando você se explode em adoração, em alegria para Deus, né, as missões acontecem naturalmente, porque você deseja que o outro saiba. É mais ou menos o que a Bíblia fala também sobre louvor. Louvor na palavra quer dizer elogio, né? E elogio, não tem jeito, elogio para todas as coisas. Você imagina, né, o Duda estava lá no almoço comendo um bolo de chocolate que ele comeu hoje, né? Maravilhoso. Né? Então ele chega, falou com o pastor Paulo assim, nossa, esse bolo está maravilhoso. Né? Aí o pastor Paulo falou, já que está maravilhoso, né, de repente também eu vou querer comer. E ele começa a elogiar isso para todo mundo. E o que Deus fala de louvor é exatamente isso. Louvam-te os povos. Se você começar a elogiar a Deus para todo mundo, né, o que cita lá no livro de Cantares, né, quando a noiva perde o noivo, e ela começa desesperadamente a procurar, e ela começa a falar assim, olha, ele é assim, ele tem uns cabelos maravilhosos, ele é totalmente desejável, a perna dele é desse jeito. Ela descreve tanto o noivo, que aí as mulheres que estavam lá falam assim, então nós também vamos procurar ele com você. Isso é interessante, que é um método de evangelismo, exatamente como a gente tem que fazer. A gente está se explodindo em louvor a Deus, é isso que o John Piper fala. Você está tão cheio do louvor a Deus que você começa a contaminar as pessoas com adoração, com esse louvor. Né? Mas o tempo inteiro a Bíblia não deixa de falar na música. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Vocês estão me entendendo? Acorda a pessoa que está do seu lado aí, que tem gente que está cochilando. Só dá uma acordada nela aí que eu já vou passar para o Duda aqui. Já acabou o tempo, né? Quanto? Já acabou, não? Tá bom? Então, o que eu estou querendo falar com isso tudo, que a gente tem que entender a importância musical de Deus em toda essa história. Deus quer realmente restaurar a música de uma forma plena e restaurar, né, como diz Amós lá, o tabernáculo caído de Davi. Teologicamente, eles falam, né, que o tabernáculo também pode ser a questão de Jesus, que estava lá, né, ele será completamente restaurado, como João viu, ele, Jesus, no monte, lá com todos os salvos, né, essa é a restauração completa, mas também fala do povo que Deus quer restaurar, no sentido de você se tornar um adorador pleno o tempo inteiro.
Então você está o tempo inteiro se prostrando diante de Deus, adorando a Deus, né? E nesse revezamento com o corpo o tempo inteiro, que por causa disso, a Bíblia fala lá, 9:11, que o restante das nações serão conquistadas. E isso exatamente tem a ver com o John Piper falou, né? Por causa da adoração, o restante das nações serão conquistadas. Por isso que é tão importante a gente entender, né, que o cântico novo deve ser restaurado dentro de nós. Você tentar, naquele esforço absurdo, sabe, de falar assim, Deus, por favor, me toma aqui no seu lugar. Me toma aqui, Deus, eu quero expressar adoração para o Senhor. A gente percebe muita dificuldade nas igrejas de expressão de louvor. Muita dificuldade. E isso é algo que nós temos que olhar para nós mesmos. Por que eu estou com dificuldade de adorar a Deus? O que é que está faltando dentro de mim que a gente tem dificuldade de expressar quem é Deus para você? De fazer o elogio a Deus, esse louvor que Deus pede o tempo inteiro. Sabe, concentrar na adoração no sentido de entender que essa hora da adoração, tem gente que chega depois do louvor, né? Ou no meio dos louvores, porque Deus habita, né? Chega no meio. Mas assim, isso acontece demais, né? Então, por que a pessoa faz isso? Porque, na verdade, a gente tem uma tendência egoísta. A gente quer a palavra, que a palavra é para nós. Mas a adoração é para Deus. Então, eu posso chegar depois da adoração. Foi lambada agora? Não, né? Deixa eu tomar água aqui para eu refrescar. Então, a adoração é o tempo que você está dando para Deus. Você imagina o desejo de Deus ver os filhos dele junto adorando. Se você não gosta disso, a notícia ruim é que isso vai ser o céu também. Você vai estar junto com os filhos adorando a Deus. Você vai achar isso ruim? Eu não vou. Então a gente tem que aprender, nós estamos num treinamento geral aqui nessa terra. Se você chegar no céu e não tiver feito esse direito, você vai arrepender. Você vai falar, nossa, por que eu não fiz isso na terra de uma forma diferente para o Senhor, Deus? O Senhor merece muito mais. Então, quando você está num treinamento aqui na terra, você precisa de aprender a adorar a Deus e deixar levar. Sem pressa, sabe? Eu falo com o pessoal da música lá, não tenha pressa, às vezes, de mudar de música. A gente fica com medo, às vezes, porque a igreja, às vezes, fica tão calada, que a gente tem medo do povo ficar olhando para a gente assim, aprende a olhar para... A gente tem que aprender a largar a igreja também para adorar a Deus, tem hora. Aprender, é um confronto que a gente tem, de deixar o Espírito Santo agir. Isso, às vezes, é difícil para nós, que estamos aqui no altar, porque transformar palco em altar não é fácil. A gente tem que ter uma vida santificada, eu falo isso com os meninos, porque a gente só transforma palco em altar dessa forma, com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Ou no lógico, isso que quer dizer também espiritual, ou é racional ou espiritual, tanto faz. Então, assim, como que a gente se solta numa adoração? Como? Então, eu queria fazer uma prática, que eu vou chamar o Duda. Ele não sabia disso, então ele vai matar, vou até olhar para o outro lado. Entendeu? Se puder botar um microfone para ele, chamar um tecladista. Eu queria fazer uma prática com vocês, e vocês também, não, por favor, não joguem tomate nessa hora, não me batam. Porque eu sei que não é todo mundo que gosta disso. Mas eu queria que você concentrasse em Deus para valer. Concentrasse em Deus. E deixasse que o Espírito Santo te encha. Você não tem noção o que o Espírito Santo quer fazer com cada um de vocês. Deus, Ele quer restaurar muitas coisas na igreja. Ele pode te dar visões nessa hora. Ele pode desejar simplesmente que o Espírito dele flua para curar a sua vida de alguma coisa. Ele simplesmente quer passear aqui nesse meio, restaurar cada um de nós, porque Ele deseja que todas as nações o adorem e cante o cântico novo que Ele quer nos ensinar, e que Apocalipse terá esse cântico. Nós cantaremos juntos e adoraremos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eterno Pai. Por isso eu quero que nessa hora você esqueça tudo que você viciou nesse tempo, e desafio aqui você a deixar que
Que Deus tome a sua boca, que você comece a adorá-lo. Se não for por cântico, que seja com palavras. Quem é Deus para você? Ele quer ouvir o seu coração, ele não quer ouvir uma letra decorada, porque isso ele já cansou disso. Ele quer ouvir se realmente o seu coração se dobra para ele, se seu coração está completamente proscúneo para ele, e por isso você vai fazer o latreia. Não comece a latrear se você não proscrunar. Não faça isso, porque você vai levar fogo estranho para Deus. Deus precisa de olhar para você. Eu te conheço, cara, eu te conheço, mulher. Você é minha amada, você é meu filho. Deus, mas eu expulsava demônio, eu fazia isso, aquilo, eu latreava para o Senhor. Não, mas você nunca fazia proscúnio na minha presença. Como que você fazia isso? Apartai-vos de mim. É o perigo da gente entrar, fazer o inverso, servir sem adorar. Servir sem adorar. E Deus, de uma forma linda, escolheu a música o tempo inteiro, porque Ele criou a música. Ele que criou todas as coisas. E Ele que envia as harpas no céu. Ele que manda os anjos a cantarem junto conosco na congregação, que os filhos colocam todo o coração voltado para Ele. A Bíblia fala que Ele procura adoradores que o adoram no Espírito, em Espírito e na verdade, que tem a ver com a palavra. Na verdade que é Jesus. O Pai procura adoradores que o adorem no Espírito e na palavra. Pai, Espírito e Jesus. E nós como adoradores ali entrando nesse processo. E dizendo, Deus, por favor, Deus, qual é a canção do céu de hoje? Você pode imaginar como que isso acontecia naquelas épocas que Deus falava, Deus ensinou para Moisés, falou assim, ensina um cântico, está lá em Deuteronômio 31, ensina esse cântico que eu vou te ditar. Deus ditou um cântico para Moisés, porque meu povo vai se esquecer de mim, e esse cântico vai ser testemunha em prol de mim. Deus fala assim. Deus manda Moisés ensinar um cântico. Existem cânticos da Bíblia inteira que Deus manda ensinar o povo dele. Então, por favor, não cheguem atrasados na adoração, porque não é aquele momento, não tem nada a ver com você. Não tem mesmo não, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus, mas quando Deus é adorado fervorosamente, o Espírito dele vem de uma forma impressionante. E ele derrama de volta aquilo que você deu. É como naquela história lá dos valentes de Davi, que Davi fala assim, nossa, quem me dera beber da água de Belém. E eles vão lá, atravessam o campo de filisteus, tanto tempo, e voltam com a água. E Davi vai e derrama a água no chão. É mais ou menos isso o princípio. Como assim Davi derrama a água? Custou pegar água? Mais ou menos isso. Deus fala assim, quem me dera você dar tudo de você. Mas quando você dá, eu derramo de volta na terra. Você recebe de volta. E a gente precisa aprender isso. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você simplesmente deixasse fluir. Não queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, mas que saísse do seu coração um hino de adoração sem pressa. Falasse, Deus, deixa vir em você. Começa a falar, Deus, eu preciso tanto do Senhor, você é tudo para mim. Às vezes vai faltar palavras, sabe por quê? Porque a gente não treinou nisso. E eu peço perdão a Deus pelos nossos pecados, por não estarmos treinando a adoração livre diante de Deus. É um mandamento de Deus, vindo pela boca do apóstolo Paulo. Façam cânticos espontâneos entre vocês. Deixe que o Espírito se mova, porque vocês têm o Espírito pleno do Senhor. Cada um de vocês é cheio do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo quer fazer com você é arrancar dentro de você esse adorador que já existe dentro de cada um. Arrancar esse adorador e deixar que a música flua de uma forma diferente. Vocês vão perceber, quando os anjos resolvem virem junto e cantar conosco,
e adorar conosco. Por isso, nessa hora, começa só a abrir a sua boca de leve e falar: Deus, Deus, vem nesse lugar. Deus, eu preciso do Senhor. O Senhor é meu amor. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim, Senhor. O Senhor é totalmente desejável, Pai. O Senhor é amado da minha alma. Abre sua boca. Deixa que o Espírito Santo flua. O Senhor é tudo para mim, Deus. Amado meu Jesus, eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos apenas para facilitar essa conexão, esse treino. E deixa vir aquilo que o Senhor quer falar à sua mente, o que o Espírito Santo quer ministrar na sua mente, para que você adore a Jesus como Ele deseja, porque Ele deseja que você influencie os povos com a sua adoração, com o seu jeito louco de amar a Ele, com o seu jeito de influenciar, com a alegria que vem do alto, com o louvor que vem do alto. Você pode abrir a sua boca nessa hora. Você ama o Senhor? Amém? Vocês amam o Senhor?